palavra nessa noite. Amém? Você que está aí nessa live também nos acompanhando, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, que o Senhor fale contigo nessa noite. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, versículo de número 8. Todos acharam? Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 7, versículo de número 8. Oh, glória, vamos ser bem breve aqui nessa palavra, mas creio que o Senhor irá falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer pelo teu nome, pela sua palavra, pelas tuas grandezas e por tudo aquilo a qual o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, que o Senhor venha falar através da tua palavra conosco, que a tua palavra, Pai, venha nos alimentar, a tua palavra venha nos vivificar, nos exortar, nos edificar, a tua palavra venha nos dar vida nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Tira todo o bloqueio, toda a barreira, abençoa a vida daqueles que estão nos acompanhando de perto e de longe, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Diz assim o versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Foi uma igreja que alcançou diante de Jesus, né? Quem está escrevendo essas cartas é João. Você já conhece a história. João está lá na ilha de Patmos, né? E ele está aprisionado devido, porque Deus ainda tinha um plano na sua vida, tinha uma obra na sua vida. Ele ficou preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. É bem verdade que ele está escrevendo, ele está tendo diversas revelações, ele está tendo diversas visões, e o Senhor ele começa a falar às igrejas. É interessante isso daqui. Quem é o anjo da igreja, irmãos? Quem representa aqui o anjo da igreja? O anjo da igreja representa os pastores. O pastor é aquele que está à frente, é o líder. Por isso que está dizendo ao anjo da igreja, não que ele seja um anjo, né? Mas a linguagem figurativa é daquele. Porque hoje a gente observa aí, né? Até mesmo nas redes sociais, um monte de imbecil, de tolo, que fica atacando pastores, falando mal de pastores, falando que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, né? Um monte de desengrejado, um monte de pessoa inconstante que não consegue ficar firme na presença de Deus e fica jogando piadinha um para o outro, falando mal de pastor e falando mal de igreja. Irmãos, Deus, ele ama amor de irmão, amor de irmandade, né? Você já percebeu que quando irmão, ele pode ser o que for, mas quando você ama, você não deixa de amar, você não deixa de gostar, você não quer ver o mal do seu irmão, desavença, mas existe ali um amor. Você não quer que ninguém bate nele, que ninguém toque nele, que ninguém fale mal da vida dele, porque o que impera é o amor. O nome dessa cidade, essa pequena cidade aqui, chamada Filadélfia, né, foi dado de Filadélfia. A cidade de Filadélfia ela era uma cidade pequena e ela foi fundada por dois irmãos cujo amor um lutou pelo outro. Por isso que é dado o nome de Filadélfia. Não é muito cheia, mas ela tem amor. Essa igreja não é uma igreja lotada, mas ela tem amor. Essa igreja não é uma igreja que tem muito rico, mas ela tem amor. Oh, glória a Jesus, louvado seja Deus. E é interessante entender isso daqui, porque ele está dizendo, escreve, isto diz em primeiro lugar os atributos de Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo, isso diz o que é mentira. Ele é santo porque não tem falsidade. Ele é santo porque através do seu sacrifício na cruz e o sangue que ele verteu por nós, ele nos santifica, nos purifica de todo pecado. Por isso que ele está dizendo que é santo, porque essa igreja tem uma característica de santidade. E a Bíblia diz seguir a paz com todos. Hebreus capítulo 13, versículo 14. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Primeira característica, ele é santo. Segunda, verdadeiro. Oh, glória. Aleluia. Evangelho por aí. Esse evangelho, se ele decretou sobre a minha vida,
A chave de Davi. Eita! O que abre e ninguém. O que fecha e ninguém. Amém ou não, amigo? Quando ele está falando de chave, especificamente está falando de chave de Davi. Davi tinha. Você precisa conhecer um pouquinho da história. Lembra de Davi, o rei Davi? Davi tinha um tesoureiro muito famoso, cujo nome dele eu não vou nem falar, porque eu não estou lembrando, estou confundindo o nome. Mas depois eu passo para os irmãos se não quiser saber. Ele tinha um tesoureiro muito famoso. E esse tesoureiro, irmã Maria, ele era responsável por toda a riqueza do templo. Era como se fosse hoje, né? Todas as verdades sobre toda a herança, sobre todo o tesouro. Ele está dizendo da chave de Davi. E ele, como Messias, ele está dizendo que tem a chave do reino dos céus. Oh, glória! Tem autoridade. Autoridade é diferente de poder. Não vai dar tempo da gente explicar isso daqui. Sabe por que eu estou falando isso daqui? Porque a nossa vida está debaixo de uma autoridade espiritual. E você que não gosta de autoridade espiritual, você tem que se converter, porque ela existe e ela é bíblica. Presta atenção nisso daqui, oh glória. Aleluia. A autoridade está na mão de Jesus de Nazaré. Ele abre, aleluia, e ninguém pode fechar. E se ele fecha, ninguém pode abrir. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a nossa vida, a vida da igreja, morte da vida, a autoridade, todo o poder, todo o controle está na mão dele. Ele é aquele que pode dar vida, ele é aquele que pode ressuscitar, ele é aquele que pode abrir a porta, ele é aquele que pode trazer à existência as coisas que não existem. Glória a Jesus. Aleluia. Isso aqui é muito forte, porque quando Jesus está falando não sei as obras, está representando a onisciência de Deus. Deus nos conhece, irmão. Eu não preciso ficar contando, falando nada. Deus te conhece. Deus sabe como você está nessa noite. Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Deus sabe como está o teu coração. Deus sabe das tuas obras, tanto as boas quanto as ruins. E muitas das vezes daqui qualquer revelação do céu. Pare de ficar olhando para trás, pare de ficar olhando para as oportunidades perdidas, pare de ficar olhando para o teu passado, pare de ficar olhando para a glória do passado. O que Deus tem está adiante, está na tua frente. O que Deus tem para você está na tua frente. O que é, pastor? Uma porta aberta. Essa, que porta é essa, pastor? É a porta que o apóstolo Paulo certa vez pediu a Deus, orando para os irmãos adolescentes, dizendo: rogo para os irmãos que orem, porque uma porta me abriu. É a porta do Evangelho. Essa lavaço de me cantará. É a porta da salvação. Porque essa igreja era uma igreja pequena. Aleluia. Essa igreja era uma igreja que estava numa localidade onde eles sofreram um grande terremoto, onde eles passavam fome, onde eles não tinham. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Tendo pouca força. Ó, pouca força aqui, não é que eles estão fracos. Igual tem uns crentes por aí que está até cantando. Como de eu pensar, né? Tem crente que está até cantando isso daí. Ô glória. Não é força espiritual, apesar. A gente pode abrir um parênteses aqui para dizer, né? Que quando nós estamos fracos, porque Paulo se sentiu fraco, Paulo disse: estou fraco. Aí Deus olhou para Paulo e falou: Paulo, não diga que está fraco, sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu estou fraco, aí eu sim sou forte. Aleluia. Só que essa força fala de poder econômico, poder financeiro. Essa igreja não tinha. É comparado à nossa igreja, que está sobrevivendo por milagre. E o irmão até mandou mensagem para mim: como purificará os jovens do seu caminho?
observando segundo a sua palavra. Salmo 119, versículo de número 11. Eu escondi a tua palavra. 119, versículo 25. Aleluia. A minha alma estava pegada ao pó, mas vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 28. A tristeza consumiu o meu coração, mas conforta-me segundo a sua palavra. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, a tua palavra. Salmo 119, versículo 74 diz: aleluia, aqueles que te temem quando me viram se alegraram, porque eu espero na tua palavra. Salmo 119, versículo 89. Passa os céus e a terra, mas jamais passará a sua palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: aleluia, lâmpada para os meus pés e luz. Receba nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé agora e vai cortando o laço de morte, vai cortando o laço de acidente, vai cortando